Símbolo da luta das causas negras da década de 1960, é sobre a Angela Davis que nós vamos falar hoje. Bem-vindos ao Aconchego Filosófico! Então, a Angela Davis é feminista, ativista, marxista e, acima de tudo, uma mulher negra que luta pelos direitos civis, educacionais, sociais de toda uma classe, raça e gênero. É sobre ela que a gente vai entender um pouco melhor e compreender o seu pensamento, que é filosófico. Ela estudou e se especializou em filosofia, tendo estudado em universidades dos Estados Unidos, na Sorbonne, na França, e em Frankfurt, na Alemanha. Foram nessas universidades que ela foi aluna de Jean-Paul Sartre e de Herbert Marcuse, que influenciou muito o pensamento dela. Em 1968, ano de grande efervescência cultural no mundo todo, ela entrou no Partido Panteras Negras e também no Partido Comunista. A sua presença nos Panteras Negras oscilava entre filiada e companheira de luta. Sobre a sua participação nos Panteras Negras, ela diz: "Eu estava em ação quando se tratava da organização da comunidade. Por um tempo, dirigi o programa de educação política na sede de West Side, em Los Angeles. Porém, estava sempre à margem das disputas internas do partido. Então, em 1969, ela saiu por conta de desacordos com o partido. Sua militância ganhou foco na luta contra o sistema prisional e as injustiças que esse cometia. E essa luta foi justamente o que levou ela para dentro da prisão. Foi um caso inusitado, vamos conhecer. Angela estudava o caso de 3 jovens negros acusados de terem matado um policial. Durante o julgamento, um dos 3 jovens tomou o tribunal e o juiz como refém. O evento terminou de forma trágica, com a morte dos reféns e do juiz. A Angela foi acusada de ter comprado as armas que foram usadas no crime, o que a ligava diretamente aos assassinatos. Então ela foi acusada e presa. Ela foi tratada como uma terrorista de alta periculosidade e foi presa em 1971. Mas o mundo não ficou calado diante disso, fazendo uma grande movimentação pela liberdade da Angela Davis. Seu julgamento foi um dos mais emocionantes da história dos Estados Unidos. Finalmente, ela foi inocentada pela falta de provas e libertada em 1972, diante de um tribunal que contava somente com pessoas brancas. Depois da prisão, ela se tornou uma destacada professora de várias universidades americanas, com estudos étnicos sobre feminismo e história das consciências. A sua grande preocupação era uma herança da teoria crítica e a luta contra a barbárie. Ela acrescenta à barbárie a luta contra o racismo, que não acontece de forma isolada, pois ela entende a acentuação das divisões sociais e econômicas assentada numa cultura racista e machista, o que acarreta uma cisão cada vez maior entre civilização e cultura. O racismo está em todas as formas de relação, produção e reprodução da sociedade. Não é possível isolá-lo de todos os outros elementos, mas é preciso compreendê-lo em sua especificidade, mas também em sua totalidade, e identificar de que maneira o racismo influencia na formação dos sujeitos na modernidade. Davis não se refere a qualquer sociedade, ela está falando de uma sociedade muito específica, essa nossa, moderna, de base capitalista, industrial e ocidental, que gerou um fenômeno terrível que causa impacto e consequências até hoje, a escravidão. Ela afirma que esse é o ponto de partida para compreender a realidade de homens e mulheres, em prol de um único ideal, que seria a liberdade. Para entender esse contexto, ela nos lembra que na América, os negros tiveram seus costumes negados, suas crenças e sua cultura tribal escondida, escamoteada, arrasada, só puderam se encontrar novamente na vida em cativeiro. Por isso que ela afirma que o ponto de partida para compreender a questão do racismo no Ocidente é a própria escravidão, e como isso formulou os próprios indivíduos negros e inclusive a relação dos brancos com esses negros, quer dizer, tem impacto na formação da própria branquitude. E ela também afirma que pautar um feminismo negro, muito mais do que simplesmente transpor as questões simples do feminismo para o feminismo negro, pois esses têm bases sociais muito distintas.
O feminismo negro é para ela uma base teórica de análise da sociedade, uma vez que nas comunidades negras e na vida das mulheres negras não existem lutas isoladas. Por isso ela reafirma a necessidade de se pensar a interseccionalidade. Sendo assim, pautar o processo de libertação da mulher negra, um feminismo negro, é também pautar o processo da própria libertação de toda a comunidade negra. Porque homens e mulheres, homossexuais, heterossexuais, velhos, novos, crianças, adultos, coexistem nessa mesma sociedade e têm uma experiência de comunidade em conjunto, uma experiência histórica em comum que os une e que tem seu fundamento lá na escravidão. Para Davis, há uma dupla unidimensionalidade, na qual os indivíduos negros estão inseridos. Para além da reprodução do ethos da burguesia, o negro também reproduz o ethos do branco, o que aponta mais uma vez a necessidade do refinamento da realidade dos indivíduos e das comunidades negras. Para ela, é necessário experiências assertivas que levem em conta a ancestralidade, os conhecimentos desse grupo histórico constituído e que possa ter um impacto verdadeiro na vida deles. Assim, vai se conseguir uma real dimensão de como alcançar saídas e respostas para a barbárie e, portanto, para o racismo. Sendo assim, a gente lembra que essas categorias que a gente falou até aqui, que são de raça, de gênero e de classe, estão totalmente interconectadas e não podem ser pensadas separadamente, elas só funcionam em conjunto. Portanto, não faz sentido pensar que a categoria de classe é mais importante do que as outras duas. Óbvio que, mesmo em conjunto, cada uma dessas categorias podem causar opressões muito diferentes. É preciso compreender que raça informa classe, mas classe também informa raça, e raça também informa gênero. Vamos aqui dar voz à autora, que isso é o mais importante. Raça é a maneira como a classe é vivida. Precisamos refletir bastante para perceber as intersecções entre raça, classe e gênero. Ninguém pode assumir a primazia de uma categoria sobre a outra. É preciso lembrar que no período da escravidão, as mulheres negras eram vistas como objetos para os homens. Eram propriedades e por isso os homens se sentiam no direito de fazer o que eles quisessem com elas. A escravidão se sustentava tanto na rotina de exploração sexual quanto no tronco e no açoite. Palavras da Davis. Segundo a filósofa, a ideia do abuso sexual se tornou uma rotina institucionalizada que não deixou de existir mesmo quando a escravidão terminou e deixa consequências até hoje. Estereótipos que reforçam a mulher negra como promíscua e imoral funcionam até hoje, reforçados pela mídia, que cada vez vai mais fundo sofisticando essa ideologia. Então ela conclui que o racismo é também uma forma de incitar o machismo. Então ela diz: embora as mulheres negras e suas irmãs de minoria étnica tenham sido os alvos principais desses ataques de inspiração racistas, as mulheres brancas também sofreram, uma vez que o homem branco estavam convencidos de que podiam cometer ataques sexuais contra mulheres negras impunemente. Sua conduta com mulheres da própria raça não permanecia ilesa. Então, gente, essas palavras da Davis, elas nos ajudam a refletir sobre uma série de racismos, sexismos e machismos que ainda perpetuam no nosso dia a dia. Vale a pena, então, abordar essa obra Raça, Gênero e Classe de forma mais profunda, é uma leitura que eu recomendo de fato para vocês. Muito obrigada, até a próxima! Para Davis, há uma dupla unidimensionalidade. Unidimensionalidade, não sei falar isso. E aí, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar o que a gente publica por aqui.